Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Hoje, dia 5 de agosto de 2020, 3 horas da tarde. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, em especial da banca, formada pelos professores, professora Maria Aparecida Martinez, membro interno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, aqui do Cefet, professor Maurício Pamplona Pires, Departamento de Física do FRJ, professor Alan Kivi, Departamento de Física da USP, aos quais eu já agradeço enormemente de antemão pelo aceite ao convite e participar da banca. Com certeza vão contribuir bastante para que esse trabalho fique cada vez melhor e com as contribuições aí na defesa do Fernando. Bom, o Fernando Dias da Silva é o candidato, então, ao mestrado, né? Na defesa de hoje, vai falar sobre o trabalho dele, cujo título é Otimização de Células Solares de Arseneto de Cálio de Alta Eficiência através de Simulação Teórica. Então, Fernando, você tem 30 e 40 minutos para fazer sua apresentação. Então, a partir desse momento, a palavra está com você. Boa apresentação. Então, como boa tarde a todos, né? E nosso trabalho é de otimização de arseneto de galho e utilizando a simulação teórica. A apresentação está estruturada da seguinte forma, né? Introdução, metodologia, resultados e discussões, conclusão e trabalhos futuros. Então, o nosso trabalho teve as duas motivações, né, que foi os aspectos ambientais, que está ligado ao aquecimento global, e o aspecto energético, que está ligado ao uso e esgotamento de combustível fóssil. E, diante disso, a energia solar ganha grande protagonismo para minimizar esses impactos. Então, aqui, a energia que vem do Sol, que através dos fótons, ela incide dentro de uma placa de uma célula solar, através de uma junção PN, e faz gerar corrente elétrica. Aqui está um esquema típico, né, de uma célula solar. Esses fótons incidentes, eles têm que estar com a energia do gap maior que a energia do gap do material, ou igual, e assim, com essa energia do gap, aqui tem a equação da taxa de geração, né, que é através do coeficiente de absorção do material, através da lei de Lambert-Beer, e a intensidade de radiação, obtemos a taxa de geração de uma célula solar. O inverso da geração seria a recombinação, que são os fatores de perda da célula, que tem a recombinação radioativa e as recombinações não radioativas. No caso da recombinação radioativa, temos a energia excedente do gap incidindo em cima de uma placa solar. Esse excedente de energia faz gerar um fóton e faz termalizar a rede. No caso da recombinação não radioativa, seria a recombinação Auger, ela precisa de dois portadores, ou buraco ou elétron, e faz com que esses portadores se colidam e geram energia cinética, que também vai termalizar a rede. Essa energia também, essa recombinação Auger, também é semelhante ao que acontece na superfície, através da recombinação superficial, que também acontece através da interface entre a superfície e o ar. No caso da recombinação não radioativa Shockley-Ridge-Hall, que é a combinação através de defeito ou impureza,
ela introduz estados de energia de defeito que faz com que possa capturar tanto o elétron quanto o buraco dentro do gap de energia. Em seguida, aqui temos um balanço de energia de uma célula solar real, na qual é introduzido aqui as duas resistências série paralela. A resistência série causada pelo contato elétrico, o próprio contato entre a própria junção, né, emissor-base, e também o contato semicondutor-metal. E a resistência paralela causada pelas capacitâncias parasitas das células solares, ou pode ser causado pelo defeito de produção dela. Numa célula celular, alguns pontos da curva IV são importantes para determinar a qualidade e o desempenho de uma célula solar, que é o ponto da corrente de curto-circuito, a tensão de circuito aberto, o fill factor, ou o fator de forma, e a energia e a eficiência de uma célula solar. São 4 pontos, são 4 essas figuras de Mera que determinam a qualidade e o desempenho de uma célula solar. Então, nesse trabalho, utilizamos arseneto de galho, que é o material que ele tem a seguinte característica. Um dos compostos é um composto semicondutor do grupo 3,5 da tabela periódica, é referência às células solares de filme fino, tem maior eficiência entre as células solares de junção simples, tem alta mobilidade de elétrons, tem um gap alto de energia, um gap direto de energia de 1,41 electrovolt, e ela combina bem com através do crescimento epitaxial de outros compostos desse grupo, que é o caso do índio e o alumínio. Além de ter uma resistência a danos por radiação que justifica a sua aplicação aeroespacial. Aqui é apresentado uma célula unitária, uma estrutura cristalina unitária da célula de arseneto de galho, que é uma estrutura zinc blend, que é onde a aresta dela é definido como parâmetro de rede. E ao lado tem esse gráfico que é de parâmetro de rede, de energia de gap por parâmetro de rede, na qual a combinação desses materiais se dá pela uma engenharia de banda que pode obter materiais ternário ou quaternário com uma energia de gap definida. Em seguida, temos o limite de balanço detalhado ou limite de Shockley-Clauser, que é um limite teórico, onde nesse gráfico ela é representado pela essa curva cheia. E esses pontos vermelhos são os recordes experimentais das células de junção simples. Nesse caso, podemos verificar que o GAS tem a maior eficiência entre as células de junção simples, como foi falado aqui. Aqui temos esses dois gráficos da evolução da eficiência da célula de GAS, nesse primeiro gráfico A, ele tem ali esse gráfico vermelho, que é a evolução da eficiência desse gráfico. Ele está desatualizado, pois em 2019 a empresa Autodevice ela já bateu esse recorde apresentado aqui. Mas assim, em 2019, em 2005, né, ela teve a evolução da eficiência da célula de GAS, ela teve um salto e foi aumentando ao longo de 2005, e onde uma das contribuições maior foi a VOC nas figuras de mérito.
que obteve o maior ganho percentual. Então, o objetivo desse trabalho é encontrar uma estrutura de uma célula construída em laboratório. A partir dessa estrutura, podemos variar os parâmetros e propor melhorias nessa sua estrutura. Então, para o estudo desse trabalho, utilizamos a metodologia e fizemos fizemos a estrutura típica de uma célula solar de GAS, na qual temos ali as duas primeiras camadas de de revestimento autorreflectivo, que são o ARC 1 e o ARC 2, e a camada de janela, que é feita é utilizada para passivação e reduzir a recombinação superficial. E são utilizados esses dois materiais no nosso trabalho. No caso, tem a camada do emissor, a camada intrínseca e a camada base. E a última camada, que é o Backfill Phase Field, que tem a mesma função da camada de janela de passivação, de reduzir a recombinação superficial, agora nesse caso no contato traseiro. Então, nesse trabalho, utilizamos dois softwares. O SCAPS, que é um software gratuito, que ele é disponibilizado para a comunidade acadêmica, e ele utiliza as equações de deriva de fusão para determinar as figuras de mérito que vai ser trabalhada. E o OpenFilter, ele utiliza as equações de Fresnel para calcular as figuras de mérito na parte óptica. Então, temos aqui o painel principal do OpenFilter, na qual ele apresenta aqui, utilizamos uma curva da reflectividade e aqui colocamos as estruturas do revestimento antirreflectivo e a camada de janela. E aqui obtemos aqui a reflectividade do material. Em seguida, temos aqui o painel principal do programa utilizado, que é o SCAPS. Aqui temos a definição da estrutura. Essa definição de estrutura, na primeira aba, onde é colocado o contato frontal, é onde alimentamos o programa com a recombinação superficial e colocamos a curva obtida do OpenFilter. E, em seguida, nas outras abas de camada, e também, ao final, no contato traseiro, colocamos também a recombinação superficial entre a interface e substrato e a última camada do Backfill Phase Field. E em cada aba de camada, ela abre as propriedades do material, onde incluímos as propriedades elétricas, a recombinação do material e também a parte óptica do material, que no caso utilizamos a absorção obtida através de nossas referências. Então, ao colocar os parâmetros do material, o SCAPS ele resolve a equação de Poisson e obtém a função de potencial elétrico. Em seguida, essa função de potencial elétrico serve para ele calcular a equação de continuidade para elétrico e para buraco. Em seguida, utilizamos o processo de otimização, né, através da inclusão dessas camadas de passivação, tanto da janela como a camada do Backfill Phase Field. No primeira simulação,
não utilizamos essas duas camadas de passivação. E durante o processo da escolha da camada de janela e da camada do back surface field, fizemos as simulações e obtemos o melhor resultado, na qual obtemos o melhor resultado através da escolha do material. Com a célula definida, fizemos o processo de otimização das camadas, que foi definir qual seria a espessura ótima e a dopagem correta que devemos colocar no material, onde ele apresenta melhores figuras de mérito. Nesse caso, apresentada aqui uma do processo de otimização, nesse caso aqui foi o do emissor, e durante o processo de otimização da dopagem, temos que fazer a variação da mobilidade também. E esse processo simultâneo, o próprio programa SCAPS ele faz. Em seguida, ao final desse processo, podemos observar algumas, por exemplo, a camada de janela e a camada emissora, ela tem uma grande importância na corrente de circuito aberto. E a camada base, ela tem mais influência na tensão de circuito aberto, na VOC. Aqui não mostra, mas a 3 e a 4 dessas curvas, elas estão uma em cima da outra aqui, pois quando fizemos o processo de otimização do back surface field, ela já não influenciou tanto nos resultados. Então, a partir daí, encontrando uma estrutura seria otimizada. Só para complementar essa conclusão, no nosso trabalho, no apêndice, ele tem algumas variações de parâmetros que define bem essa questão da janela e do emissor influenciar mais na JSC e a base mais na VOC. Tem esses gráficos lá no nosso trabalho, no apêndice, que aqui é variável a energia de gap da entrada da janela, e tem esses gráficos lá. E aqui comprova aqui a gente variou a densidade de defeito em cada matéria, em cada camada da base e na janela. E podemos verificar que na camada emissora, a JSC ela varia muito, e na camada da base, a VOC é o que tem a maior variação. Então, chegamos ao resultado de discussões, e as células candidatas para a gente obter a estrutura e os parâmetros foi a partir da tese do professor Misha, na qual são as duas células NR275 e NR276, elas foram crescidas no laboratório de semicondutores da PUC, o LabChem, e processadas como dispositivo no laboratório Fraunhofer, na Alemanha. E as células C2131 e C2133, elas foram crescidas e produzidas no laboratório da Alemanha de Fraunhofer. Então, para a gente, o nosso trabalho era obter essas figuras de mérito apresentadas na referência da tese do professor Misha e conseguir obter essas figuras de mérito. Então, a célula NR275 tem a seguinte estrutura. Uma particularidade dessa célula é que ela tem uma camada intrínseca muito espessa. Isso
vamos ver mais para frente quais são as sua importância disso. Em seguida, aqui é apresentado a a curva de reflectividade do material, na qual tentamos alcançar a reflectividade, a reflectividade experimental, só que com os valores teóricos apresentados no OpenFilter, não conseguimos ter uma concordância nessas curvas. Então, foi necessário fazer um ajuste no processo de otimizações, que são apresentados esses valores na espessura da camada na camada do, do revestimento antirreflectivo, e também tivemos que acrescentar mais um contato, pois o contato representado lá no contato frontal dos CAPs, ele não leva em consideração esses contatos de resistência metálica, essa resistência causada pelo semicondutor e o metal. Então, aqui a gente colocou esse contato, que seria a reflectividade causada por esse contato frontal. E, em seguida, aqui apresentamos a curva de eficiência quântica, que quando conseguimos obter a curva exatamente de acordo com a curva experimental, obtemos a JSC, que está ligada diretamente à curva de eficiência quântica. A curva de eficiência quântica representa o valor percentual de o quanto os fótons são obtidos absorvidos dentro de uma célula. Em seguida, para obter assim a tensão de circuito aberto, temos aqui as figuras de mérito variados variamos a densidade de defeito em cada camada, e como entendemos que a VOC ela tem mais influência na base, então a densidade de defeito ela teve a maior variação, o que pode ser visto aqui nesse gráfico da VOC das figuras de mérito. E assim obtemos a VOC de acordo com a figura de mérito experimental. E assim, para finalizar a parte obter as figuras de mérito total, tivemos que, além disso, incluir uma resistência série, que é uma resistência bem alta da célula, para obter o fill factor, que está diretamente relacionada a essa curva que vem ao caimento da curva IV. E assim, em seguida, obtém a eficiência com base nos resultados das três figuras de mérito. Aqui temos a distribuição percentual do mecanismo de perda da recombinação da célula NR275, onde temos essa célula predominantemente a questão do defeito, que é a recombinação de Shockley-Ridge-Hall. E a recombinação da superfície também é bastante alta nessa célula. A recombinação radioativa ela é um valor menor nessa célula. Aqui a gente não considerou a recombinação ao G, pois o valor deu menos de 0,5%, então ele foi descartado. Em seguida, temos a célula NR276. O que diferencia essa célula
da célula anterior é a camada da janela, que é uma camada que ela utiliza o ALNP. Perdão. Então, durante o processo de utilizando a mesma metodologia para obter a curva de eficiência quântica. Então, fizemos a mesma coisa no Open Filter para obter a reflectividade do material e da camada entre a camada antirreflexiva e a janela. Em seguida, fizemos as simulações para obter a eficiência quântica e assim obter a JSC. No entanto, quando fizemos isso, com a absorção da célula, quando fizemos isso com a absorção da janela, percebemos que o valor não batia com a curva experimental da eficiência quântica. Então, precisamos utilizar o SCAPS, que ele tem um modelo, ele tem uma parte de que ele modela a absorção do material. E nesse modelo, ele tem os seguintes parâmetros que foram apresentados aqui. E durante o processo para obter a VOC dessa célula, foram incluída a densidade de defeito para obter a VOC. No entanto, quando fizemos isso, por a célula ser a mesma e só a J e só a camada de janela que muda, então a gente não entendeu muito bem o porquê dessa densidade de defeito e com a inclusão de defeito acima na camada para obter a VOC esperada. Então, foi uma coisa que no nosso trabalho a gente escreveu que a gente não conseguiu entender, porque o que mudou foi apenas a camada, né, da janela, e essa camada de janela ela não poderia interferir na camada base da densidade de defeito. Então, mesmo assim, fizemos a mesma metodologia para obter as figuras de mérito experimental. Assim, também fizemos a mesma coisa para obter o fill factor através da atribuição de resistência série. Essas resistências série, elas estão de acordo com os valores obtidos experimentalmente. Então, nessa célula, ela também tem a quantidade de defeito que foi proposta, ela faz com que a distribuição percentual de defeito faz com que essa célula tenha predominância da recombinação de Shockley-Ridge-Hall, que é atribuída ao defeito. Também assim, ela tem a recombinação também superficial e uma baixa recombinação radioativa, percentualmente dizendo. Em seguida, temos aqui a célula C2131, que é a célula produzida no laboratório do Fraunhofer. Então, essas células, aqui o que diferencia das células produzidas no Lab 100 são a base dela, que é a mais espessa, e a camada intrínseca é menor do que a camada da célula anterior. Fazendo a mesma metodologia, através da reflectividade obtida do Open Filter, em seguida também tivemos problemas com relação
à absorção desse ALINP, que é esse material de janela. Então, tivemos também que fazer a modelagem nos CAPS para obter a curva de eficiência quântica de acordo com a experimental. Aqui também é apresentado os parâmetros utilizados no modelo de absorção, e podemos identificar que o modelo, a absorção dessa camada de janela, ela é bem próxima do estabelecida a partir da composição desse material de janela, que ele tem a referência do Haddad, ele é de 59, 51,49, que é bem próximo à composição que, que foi utilizada no material dessa célula C2131. Em seguida, fizemos a mesma metodologia para obter a VOC, a partir da adição da densidade de defeito, e também fizemos a mesma coisa para obter para atribuir a resistência séria, para alcançar a concordância entre o experimental e o simulado. E nessa célula, a distribuição percentual da perda por recombinação, nessa célula a recombinação radioativa é bem diferente da célula anterior. Então, ela, em operações normais, essa célula tem a predominância da recombinação radioativa. E também ela tem uma grande parcela da recombinação superficial. E, por fim, aqui temos a célula C2133. Essa célula diferencia da C2131 pela diminuição da espessura da camada base. Então, essa diminuição da espessura foi analisada também aqui nesse trabalho. Então, utilizamos a mesma reflectividade da célula, pois a alimentação do Open Filter é através do, da camada antirreflexiva e da camada de janela. Como não houve mudança da camada de janela, utilizamos a mesma da célula anterior, e também tivemos uma boa concordância com com a eficiência quântica dessa célula, e que pode ser percebido no final da curva, essa diminuição da base. Em seguida, o mesmo procedimento foi utilizado, a mesma metodologia, né, adicionando. Nesse caso, para obter a mesma VOC, tivemos que fazer um pequeno ajuste para alcançar a VOC quando houve a redução da espessura. E essa célula, também a distribuição percentual dos mecanismos de perda, ela também é predominante radioativa, que é uma célula bem parecida com a célula anterior, e só que aqui a questão do defeito, ela aumenta um pouco. Então, para concluir, foi possível ter um bom entendimento dos parâmetros da célula, a partir da variação dos parâmetros, né, da célula, tanto o elétrico como o óptico.
Também foi possível avaliar que o dispositivo que tem uma, uma camada espessa intrínseca. Fernando, acho que a gente perdeu o seu áudio. Fernando? Está escutando agora? Voltou agora. Pode continuar. Perdão. Nesse caso, outro ponto repetindo, né? A, a, a camada, uma célula que tem a camada intrínseca maior, ela é menos eficiente que a camada que tem uma, a, a camada intrínseca menor, que foi o caso das células produzidas no LabCell, que tem uma camada espessa grande, e a camada e as células produzidas no Fraunhofer, que tem uma camada bastante fina. Então, essas células do Fraunhofer são bem mais eficientes do que a camada do que a do que as produzidas no LabCell. Também podemos observar que essas células produzidas no LabCell, ela tem uma grande influência na introdução de impurezas dela. Podemos ver que nos gráficos apresentados, elas estavam na ordem de E elevado a 15, e as células do Fraunhofer estavam em densidade de defeito e é elevado a 14. Então, aqui podemos observar que a introdução de defeito nessas células é bem maior do que a célula produzida no Fraunhofer. Também podemos verificar também a influência pois no ajuste no modelo de otimização do ALNP ficou muito próximo ao modelo utilizado ao experimental a referência do ADASH. E nesse caso das células NR276, que tem a camada de janela do ALNP, ela também teve que ter um ajuste bem maior do que o esperado. Então, o que pode ter sido a calibração do AL e NP dessas células. E percebemos também a influência da camada base, com a redução da camada base, o ganho na VOC. Então, isso também foi feito. E também o ALNP com a qualidade melhor do que produzido na célula, das células produzidas no LabCell. E o que dá uma melhor qualidade na camada de janela e reduz as perdas por recombinação. Além disso, esses valores que eu tinha mencionado das células do Fraunhofer, ele tem um valor muito baixo com relação à densidade de defeito. Então, esses valores eles estão muito próximos do, do, do ruído residual produzido de impurezas, né? Produzidas com reator. Então, é bem difícil de reduzir esses essa recombinação radioativa, essa recombinação por choque radial. No caso da recombinação radioativa, essa célula pode sofrer alguma intervenção e pode, com o aproveitamento da reciclagem de fóton. Então, faz com que reduza a recombinação radioativa. E então, nessas células também do Fraunhofer, ela também tem uma parcela de recombinação superficial. O que pode melhorar essa célula seria um design melhor na superfície frontal, o que evitaria essa recombinação superficial. E como trabalhos futuros,
recomendamos que seja implementado o efeito de fotos, né, no modelo de geração dos CAPs, que há essa possibilidade, e implementar heterojunção de AL e GAS na estrutura, né, já que esses dois fatores são aproveitados nas células de AS record, e também podemos utilizar essa mesma metodologia para outros tipos de células. Pessoal, voltamos aqui. Professor Maurício, professora Maria Aparecida Martinez, professor Alan, ele não vai conseguir entrar agora aqui, ele teve bastante problema de conexão, essa plataforma não funcionou muito bem no computador dele, e realmente ela tem algumas coisinhas a desejar, mas, se não me engano, está aqui. O Maurício está aqui, a professora Maria Aparecida acabou de entrar também, isso, inclusive com áudio. É bom a presença dele só para a gente confirmar o veredito, né? Bom, então, sem mais delongas, né, Fernando? Está aí ansioso, aguardando. Imagino que a atenção que se deva estar. A gente se reuniu, né? E aí, mediante todos os comentários e tudo mais, a gente discutiu bastante. E a decisão final é que você foi aprovado. Muito Tá? obrigado, professor. Aí a banca achou muito importante, e realmente também concordo bastante, que você deve fazer várias modificações, principalmente no que diz sentido ali a essa questão dos parâmetros físicos, né? Não, o professor Alan, que bateu bastante nessa tecla, ele até mencionou de a gente não precisa refazer o trabalho, mas pelo menos escrever em alguns locais que os parâmetros físicos podem não ser necessariamente esse, enfim, explicar a limitação da nossa simulação, do nosso trabalho. A professora Maria Martinez e o professor Maurício também comentaram bastante do texto, tem bastante coisa para arrumar lá, principalmente a estrutura, como a professora falou ali, da metodologia e tudo mais. Mas eles vão mandar para a gente os PDFs comentados. Mas, assim, de maneira geral, Fernando, teceram bastante elogios, assim, né, a sua perspicácia, tenacidade, entenderam que esse foi um processo para você de bastante ruptura, né, essa coisa do entendimento da física moderna, da física de um dispositivo tão complexo como é uma célula solar. Então, parabenizar você por isso. E a gente sabe também que durante o caminho, né, você teve vários percalços aí. Eu quero te parabenizar também pela sua perseverança ao longo do processo, viu? Parabéns por isso. E agradecer aí também, foi uma companhia bem agradável e eu aprendi bastante com você também, viu? Beleza, professor. Tenho a agradecer aí todas as ajudas que me deu pra caramba ao longo do trabalho. E agradecer também a banca e também os participantes aqui presentes. É isso. Obrigado pela presença de todos. Eu não sei se os membros da banca querem falar alguma coisa. Gente, só chamar a atenção que a professora Maria falou que não está ouvindo ali, ó. Poxa vida. Ô, Fernando, eu quero parabenizar você e parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado. Dá para sentir que você aprendeu bastante aí nesse processo e você está de parabéns aí, tá? Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Tá bom. Então é isso. Acho que desejar boa sorte aí nas próximas etapas da sua vida, né? Que esse mestrado, que essa tua experiência, né? Com a pesquisa e com a formação a nível de pós-graduação, estrito senso, tenha contribuído para você crescer profissionalmente, né? E levar aí dentro dessa experiência a vontade de sempre aprender mais, com mais profundidade, né? O conhecimento realmente é libertador. Obrigado, professor. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, viu, professora? Obrigado a todo mundo aí. E, gente, desculpa aí Obrigada pelo convite, tá? Obrigado, que isso. Eu que agradeço.
Desculpa aí o adiantado da hora, essa defesa demorou bastante para ser defesa de mestrado, né? Já são quase 7 horas. Já. Mas, enfim, a gente vai aprendendo a trabalhar com essa tecnologia nova. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima, viu? Muito obrigado Até a mesmo. próxima. Parabéns, Boa Fernando. sorte. Valeu. Obrigado a Tchau. todos. Obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu.